Bom, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre direito internacional. O mundo está vivendo hoje uma nova realidade. Isso tem impactado muito várias correntes de pensamento, principalmente dentro do campo da esquerda. Isso tem atordoado muitos setores. E pretendemos começar a fazer alguns vídeos agora com essa abordagem sobre o tema do direito internacional, sobre o tema do qual o papel das instituições internacionais e essa nova realidade que a gente está vivendo. O que está acontecendo é bem surpreendente, na verdade, porque a gente vê que um amplo setor da esquerda está eufórico. Inclusive tem um setor que se mistura stalinismo com a extrema-direita, com o neonazismo, e tá uma maluquice. Então o pessoal, um putinista batendo bombo, feliz da vida, com a questão do encontro do Zelensky com o Trump e a forma como o Trump tratou o Zelensky, e o pessoal comemorando, eufórico, e agora, além de putinista, estão quase que virando trumpista, e aí vai virando um negócio assim bem estranho, assim, bem estranho. Tem uns setores que lembram, inclusive, muito, os mais antigos talvez vão lembrar do filme Apocalipse Now, em que tem uma cena muito interessante. O filme é primoroso, um filme muito bom sobre a Guerra do Vietnã, e mostra num dado momento, no avançar da guerra, eles vão ter que enfrentar o Coronel Kurtz, e que ele seria um líder de uma seita maluca que estava incrustada lá no Camboja e tal, e que vai um grupo para tentar atacar o Coronel Kurtz. Só que quando eles chegam lá, tem um grupo de seguidores dessa seita e inclusive um jornalista que tinha virado assim malucão, adepto da seita desse coronel. Então tem um setor da esquerda que se comporta como aparentemente jornalismo, mas na verdade muitas vezes desprovido do mínimo de honestidade intelectual ou de seriedade, que se comporta como seguidores como se o Trump, se o Putin fosse esse Coronel Kurtz, assim, um malucão lá dirigindo uma seita de fanáticos. E o pessoal se comporta da mesma forma. Outro exemplo também seria aquele personagem lá, já para os mais novos, do Stranger Things, que tem um jornalista meio maluco também, do Stranger Things, que também é um negócio meio charlatanismo, meio sensacionalismo e tal. Então tem umas coisas que se parecem, se fingem de ser jornalismo, se fingem de ser opiniões políticas, mas na verdade são completamente desprovidos de seriedade. É a mesma coisa que você ir, sei lá, para o History Channel e esperar assistir história quando você está vendo um programa sobre alienígenas construindo pirâmides. Então isso é completamente desprovido do mínimo de seriedade política. Isso é completamente desprovido do mínimo de seriedade. A gente pode até ter embates teóricos e debater opiniões diferentes e tal, mas o mínimo que se espera é honestidade intelectual, ou seja, acreditar naquilo que está se dizendo. Hoje, a esquerda enfrenta um problema muito sério da infiltração putinista dentro da esquerda. Assim. Então isso é uma coisa que tem atingido a esquerda bastante. Inclusive recentemente na eleição da Alemanha, chama a atenção, inclusive, que teve 3 fenômenos muito importantes. Extremamente perigoso, que foi a ascensão do nazifascismo, que foi a ascensão da extrema-direita.
Outro, muito positivo, que foi uma recuperação da esquerda. O partido à esquerda, o Der Linke, cresceu na última eleição na Alemanha. Então, ocupa hoje 10% do parlamento alemão. Isso é um avanço. Enquanto os nazifascistas, a AfD, teve 20% dos votos. Então, e os sociais-democratas tiveram 16% dos votos. Então isso é uma situação perigosa, mas você pega o que acontece, por exemplo, com um outro partido que surgiu, que foi um racha do Der Linke, um racha da esquerda. Surgiu um partido que tem uma origem com a Sarah Wagenknecht, que ela tem uma origem stalinista, e ela formou um partido, o BSW, que é exatamente, que seria da aliança Sarah Wagenknecht, bem personalista inclusive, e ela tem uma linha bem putinista, bem pró-Putin, assim. Ela diz que é a favor da paz, que é contra a guerra e tal, mas aí ela vai, por exemplo, em vários locais, em parlamentos regionais da Alemanha, o BSW vota junto com o AfD, ou seja, esse da Sarah Wagenknecht, ela na verdade o AfD é uma versão putinista com uma extrema-direita escancarada, e o BSW é uma versão putinista fantasiada de esquerda. Mas quando você chega, por exemplo, às pautas com relação ao tema LGBT, os dois vão votar junto contra as questões que eles chamam de pautas de costumes ou coisas do tipo. Ou, por exemplo, a diferença que eles têm entre si com relação à pauta de imigrantes. Bom, é que a AfD defende expulsar completamente todos os imigrantes da Alemanha, já o BSW defende impedir novos imigrantes e rever os casos dos imigrantes que não foram devidamente adaptados à cultura alemã. Ou seja, o PSW ele adota uma linha que é a mesma linha que o Putin também é extremamente homofóbico, extremamente xenófobo. Então a xenofobia, a homofobia, o racismo, essas pautas todas da extrema-direita, esses grupos pró-Putin, eles todos se juntam no final das contas. Então, eu vejo com muita preocupação mesmo, que na esquerda cresçam grupos pró-Putin. E o que a gente está vivendo? Bom, então o terceiro elemento que eu destacaria na eleição alemã é exatamente o elemento desse grupo do BSW ter permanecido fora do parlamento, ter ficado fora do parlamento, porque antes ela estava no parlamento, e ter ficado fora do parlamento. Alguns setores da esquerda, ao meu ver, se confundiram um pouco e entenderam isso como uma má notícia, porque não atingiu o coeficiente eleitoral e tal. Bom, na verdade, o coeficiente eleitoral é algo regressivo, né? Me parece ruim, não concordo, inclusive, com o sistema eleitoral alemão, mas não vou nem aprofundar esse tema agora, que nem cabe. Mas ter permanecido como representação da esquerda o Der Linke e não o grupo da Sarah, me parece algo extremamente progressivo. Algo a ser comemorado pelo mundo afora, porque o putinismo foi derrotado. A corrente nazi-stalinista que se infiltra na esquerda para derrotar a esquerda e fazer um giro da esquerda para a extrema-direita, essa corrente foi derrotada, fragorosamente derrotada na eleição alemã. Isso é algo a ser comemorado pelo mundo inteiro, porque quem ganhou foi a esquerda, porque a esquerda conseguiu 10% de representação no parlamento alemão, enquanto o grupo da Sarah não atingiu os 5% necessários e ficou fora do parlamento. Isso foi muito bom. Isso merece ser muito comemorado. Por quê? Porque se fosse o inverso, aí seria uma derrota acachapante. Porque, na verdade, a gente iria ter dois blocos putinistas. Um bloco putinista do AfD e outro bloco putinista do BSW. E os dois iriam se juntar, em última análise. Se juntar
contra todos os setores oprimidos, contra os imigrantes, contra as pessoas LGBT, contra tudo. Contra tudo. Então, a derrota, a derrota desses grupos nazi-stalinistas infiltrados na esquerda, a derrota sempre é muito boa. É muito boa e merece ser comemorada. Agora, como eu estava colocando, a nossa situação hoje, a gente vive uma situação de risco, de tensões, de cisões nas placas tectônicas. Isso não é um momento de tranquilidade, muito pelo contrário. Estamos num momento extremamente reacionário, um momento de grandes derrotas da classe trabalhadora, um momento em que a gente vê o massacre que acontece em Gaza, o massacre que acontece pelo mundo afora, em várias partes do mundo, e as placas tectônicas estão se mexendo. É necessário a gente entender para onde elas vão, de onde elas vêm e aonde a classe trabalhadora se localiza no meio dessa disputa toda, porque essa disputa chamada geopolítica, que inclusive é um conceito completamente burguês, na verdade, a gente vai aprofundar isso, mas como que fica a classe trabalhadora diante da nova realidade do direito internacional? Como que vai se localizar isso? Como que a gente vai... como a classe trabalhadora tem condições de resistir diante dessa nova realidade? E para onde o mundo vai? E o que a gente está vivenciando hoje na realidade mundial é uma nova realidade. Existe o perigo de um racha, de uma cisão entre o imperialismo europeu e o imperialismo norte-americano. Alguns setores colocam isso como uma grande vitória. Bom, em abstrato poderia até ser. Agora, o que vem no lugar? Então a gente vai ter que entender o que está se colocando. Existe algum campo imperialista progressivo? Me parece que não. Me parece que é um equívoco profundo. A gente tem que entender, e aí depois a gente vai desenvolver em outros vídeos de forma mais aprofundada, mas a gente precisa entender que existem campos imperialistas distintos, que os Estados Unidos é um bloco imperial, os Estados Unidos é uma grande nação imperialista, a maior do mundo atualmente, mas que tinha um bloco junto com a União Europeia e com o Japão, faziam uma tríade que era até então hegemônica no mundo. Hoje há a chance de se dividir esse bloco, dos Estados Unidos para um lado, a União Europeia para o outro, e vamos ver como é que vai se comportar o restante das peças, mas a Rússia também é imperialista, o Japão também, e a China também é imperialista. Então, entender que o papel que a China desenvolve é um papel imperialista, isso é importantíssimo para a nova realidade mundial. Entender que o papel que a Rússia desenvolve é um papel imperialista também, isso também é importantíssimo. Então, porque se a gente não entende, não localiza como estão as forças mundiais, a gente não vai entender para que lado a gente vai, para que lado vai o vento. Então, essas são as primeiras reflexões e a gente vai seguir com outros vídeos debatendo esses temas. Muito obrigado.